Olá galera, professor Humberto Azarete. Vamos dar continuidade às nossas aulas de nosso estudo sobre geometria espacial. Já vimos sobre prismas, hoje vamos estudar cilindro, pelo menos a introdução a respeito desse tópico. Ele é um sólido geométrico que a base tem um formato arredondado, um formato circular, com o mesmo diâmetro, tá legal? Que é a distância, de um ponto da circunferência até o outro. E o cilindro ele pode ser classificado como reto ou como oblíquo, dependendo da sua inclinação. E obviamente a gente vê muitas figuras que são a representação de um cilindro. Aí tem aí essas torres aí, a gente tem latas de refrigerante, por exemplo, e por aí vai. Tá? Um outro conceito importante, não me prendendo muito à teoria, mas só os tópicos iniciais, é que os cilindros eles possuem bases paralelas, independente se é um cilindro reto ou oblíquo, e as bases então elas são circulares. Tá? A título de curiosidade, está aí a imagem dos dois tipos de cilindro. Esse da esquerda é o cilindro reto, esse da direita é o cilindro oblíquo. Perceba que a inclinação do oblíquo é muito maior. O reto, repara que o eixo ele é perpendicular à sua base, por isso que é reto, porque ele forma um ângulo de 90 graus. É em cima dele, do reto, que a gente vai trabalhar, porque as questões, a grande maioria, são baseadas no cilindro reto. Tá legal? Então, não me atendo muito à teoria, vamos ao cálculo. Como é que nós calculamos a área total e o volume do cilindro? Há questões que pedem a área da superfície, a área lateral. Eu vou me ater à área total e ao volume. Tá legal? Então, aí vamos ver os dois principais elementos aí do cilindro reto. Você tem aí o raio, que é a distância do centro da circunferência até um ponto qualquer da circunferência, e a altura do cilindro, que aí eu chamei de R como raio e H a altura. E como é que nós calculamos a área total? A área total do cilindro é a soma da sua área lateral, tá, com a sua área da base. Fazendo uma manipulação algébrica, tá, a gente chega nessa fórmula aí, já é a fórmula final, tá? Que é a área total, que é 2 vezes. Essa letra aí é uma letra do alfabeto grego chamada π, que é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro. É um número irracional, consequentemente ele é um número decimal infinito, tá? Então ele está aí na fórmula, vezes R, que é o raio, aí entre parênteses H mais R, ou seja, dentro do parênteses você soma a altura mais o raio. E como é que nós calculamos o volume? O volume vai ser o cálculo da área da base, que é a área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tá legal? Agora, como é que a gente explora isso nos exercícios, que é a parte mais importante dessa videoaula. Então, vamos a dois exemplos. Calcule a área total e o volume de um cilindro com 4 metros de altura e 3 metros de raio. É o problema mais elementar possível para justamente te ajudar no entendimento. Então, vamos extrair as informações. Nós temos, de acordo com o enunciado, o H é 4 e o R é 3, a altura e raio. Lembrando que a fórmula da área total, 2πr H mais R. Então, o 2 e o π eu não mexo, são constantes, tá? O π você substitui por alguma coisa? Não. Nessa questão não, vamos fazer outras em que vamos precisar substituir ele por um número aproximado. Repara que está 2π vezes 3. Por que 3? Porque é vezes R, o raio é 3. E dentro do parênteses eu somo a altura, que é 4, mais o raio, que é 3. E aí, como é que nós fazemos a conta? Primeiro, fora do parênteses, o π vai aparecer até na resposta final. Eu não mexo com ele. Eu multiplico ali o 2 com o 3. E dentro do parêntese, eu somo 4 mais 3, 7. Para finalizar agora, eu multiplico o 6 pelo 7. Então, a resposta final em relação à área total, 42π metro quadrado, já que se trata de área e a gente está trabalhando com metro, tá legal?
Vamos calcular o volume. πr² vezes h. O π a gente deixa do jeito que está, o r é 3, então fica 3 elevado a 2 vezes 4. Já lembrando aí o rascunho aqui de potência, 3 ao quadrado, ou seja, o expoente está dizendo que eu tenho que multiplicar o 3 duas vezes, então é 3 vezes 3 que dá 9. Então ali fica π vezes 9 vezes 4. Para finalizar, eu multiplico 4 vezes 9, 36 π, que aparece na resposta final, metro cúbico, porque agora eu estou trabalhando com volume, que aí são 3 dimensões. Tá legal? Então esse é o exercício mais elementar para você treinar a área total e volume de um cilindro. Agora vamos a um exercício que é muito comum. Como o π é um número irracional, é um número decimal infinito, muitas questões pedem para vocês usarem aproximações por valor do π. A mais comum, até porque facilita bastante as contas, é usar π igual a 3, porque π é 3,14, 15, por aí vai. Tá? Então, se costuma usar a aproximação 3. Então, quando as questões te der, como nesse caso aí, calcule a área lateral em volume de um cilindro com 2 de altura e 6 de raio e use π igual a 3, você vai substituir π pelo valor 3, tá legal? O restante é feito da mesma forma. Então, nós temos que a altura é 2 e o raio é 6. Então, vamos lá. Está aí a fórmula da área total. Perceba agora a diferença. Repara que no lugar do π, eu substituí por 3, porque a questão está pedindo. O raio é 6, esse 2 faz parte da fórmula. Dentro do parênteses, eu somo a altura, que é 2, mais o raio, que é 6. E como é que eu faço agora? Do lado de fora, você multiplica esses 3 carinhas. 2 vezes 3 vezes 6. Então, vai ficar 6 vezes 6, 36. E dentro do parênteses, eu somo os 2 carinhas. Então, fica 36 vezes 8. Para finalizar, eu multiplico 288 metros quadrados. Repara que o π agora não aparece na resposta. Por quê? Porque nós substituímos o π por 3, que é o número aproximado, ok? Cálculo do volume, nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Repara lá que no lugar do π eu botei 3, o raio ao quadrado, então 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 2, fazendo aquele nosso rascunho, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, volto para lá, então fica 3 vezes 36 vezes 2, tá legal? Multiplico agora esses 3 carinhas e aí a gente encontra como gabarito o volume sendo 216 metros cúbicos, porque se trata de volume. Tá legal, galera? Então esses são os 2 exercícios mais elementares para calcular a área total e o volume de um cilindro. Num eu não dei o valor do π, então o π ele aparece na resposta, ele vai ficando na resolução e fica até o fim. E, num segundo exemplo, a gente teve que substituir o π por um valor aproximado, no caso 3. Tá legal? Sempre é 3? Não. Tem questões que utiliza com 2 casas decimais, 3,14. É o segundo caso que mais aparece de aproximação. Eu já vi questões também usando uma casa decimal, 3,1. É claro que quando coloca a casa decimal, a conta fica um pouco mais trabalhosa. Tá legal? Por isso que muitas questões utilizam π igual a 3. Eu, particularmente, gosto de π igual a 3, que minha preocupação é se o aluno está entendeu o procedimento de calcular a área e o volume. Agora, como a gente fez na aula de prismas, vamos resolver 4 problemas envolvendo cilindros. E aí, dentro dos problemas, vão surgir situações novas, que aí eu vou aproveitar o problema para explicar. Tá legal? Então, nessa questão 1, uma empresa de extrato de tomate lançou sua nova lata, juntamente com seu novo rótulo. Abaixo se encontram as dimensões de sua nova embalagem. Então, aí na figura, a gente vê que o raio é 5 centímetros e a altura 7 centímetros. Qual a área total dessa embalagem? Então, nessa questão, a gente só vai calcular a área total. Repara que ele não faz menção para que a gente substitua o π por um valor aproximado. Significa que o π vai aparecer em toda a resolução até na resposta final. Então, vamos lá. Altura 7, o raio 5, substituindo na fórmula, 2πr, h mais r,
Repara que o π eu não mexi, no lugar do R eu coloquei 5, dentro do parênteses, altura mais o raio, 7 mais 5. Do lado de fora do parênteses eu multiplico 2 vezes 5, 10π, π eu repito, 7 mais 5, 12, e para terminar eu multiplico 10 vezes 12, 120 π centímetros quadrados, tá? Porque agora a gente está trabalhando com a unidade de centímetro, então centímetro ao quadrado, o π aí fica mantido na resposta final. Tá legal? Vamos a outro exemplo. Uma indústria fabrica lixeiras sem tampa no formato de um cilindro circular reto, a partir de material plástico reciclável. Para estimar a quantidade de material plástico necessário para fazer uma encomenda, foi calculada a medida da área da superfície dessa lixeira, cujas dimensões estão indicadas no desenho abaixo. Então, na figura, a gente percebe que o raio é 15 centímetros e a altura 30 centímetros. E ele quer saber a área total, no entanto, nessa questão ele pede para que usemos π igual a 3. Então, vamos lá. A altura 30 e o raio é 15. Então, isso aí vai ser igual à resolução do segundo exemplo. Tá? A área total, no lugar do π agora, perceba, eu substituí por 3, o 2 faz parte da fórmula, no lugar do R eu coloquei 15, e dentro do parênteses o H é 30 e o raio é 15. Do lado de fora, a gente multiplica os três carinhas, 2 vezes 3 vezes 15, que dá 90, somando dentro do parênteses temos 45, e por último a gente multiplica 90 por 45, a gente encontra então 4.050 centímetros quadrados, tá, galera? Lembrem-se que agora a gente está trabalhando com centímetro quadrado. Muito bem, agora vamos fazer duas questões tratando de volume. Inclusive, as questões de volume, seja de que sólido for, são maioria, tá? Nos concursos, livro didático, provas, tá? As questões diárias são menor quantidade. Então vamos lá. Para suprir a falta de água em um determinado bairro, foi contratado um caminhão-tanque com reservatório de água em formato de um cilindro regular com 8 metros de comprimento e raio medindo 2. Qual é a capacidade em litros do reservatório desse caminhão-tanque? Utiliza o valor de π igual a 3. Perceba aí que a gente poderia questionar, ele não está dando altura, ele está dando comprimento, mas perceba que é um caminhão-tanque, então esse cilindro está deitado, então o comprimento é a altura do cilindro. Uma outra coisa é que dessa vez, apesar das medidas estarem em metros, ele quer o volume em litros. Então, como é que vai ser? Nós vamos fazer primeiro todo o cálculo em metro cúbico e no final nós vamos converter para litro. Eu já expliquei na aula de prisma, mas aqui eu vou relembrar como que nós fazemos a conversão de metro cúbico para litro. Então vamos lá. A altura é 8 e o raio é 2. Muito bem, fórmula do volume, π r ao quadrado h. No lugar do π, a questão pede para substituir por 3. O raio é 2, fica 2 ao quadrado vezes a altura é 8. Cuidado para não trocar, tá? Porque se você trocar, você vai errar a questão. É o raio que fica ao quadrado. E aqui a gente primeiro tem que calcular a potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, voltando lá, substituir 2 ao quadrado por 4. E aí a gente multiplica esses três carinhas. 3 vezes 4 vezes 8. Muito bem, achei 96 metros cúbicos. Paro por aí? Não, porque ele quer a capacidade em litros. E aí, como é que a gente faz conversão de metro cúbico para litro? 1 metro cúbico é igual a 1 decímetro. 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. E naquela tabelinha de conversão de volume, se a gente passar de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente anda uma casa para a direita. Como é volume, ao andar uma casa para a direita, a gente multiplica por 1000. Então, de metro cúbico para litro, é a mesma coisa que passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Então, de metro cúbico para litro, eu multiplico o valor por 1000. Tá legal? Ou seja, eu vou pegar um 96 metros cúbicos e vou multiplicar por 1000. Nesse caso aí é só acrescentar 3 zeros, gabarito final 96 mil
litros é a capacidade desse reservatório aí do caminhão-tanque, ok? E para finalizar, vamos aqui à última questão. Um tanque cilíndrico para armazenar combustível, como o da figura abaixo, tem internamente 14 metros de diâmetro e 9 de altura. Qual a quantidade em litros de combustível que o tanque pode armazenar? Use π igual a 3. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Esse 14 ele não é o raio, ele é o diâmetro que tem a medida do dobro do raio, porque o diâmetro é você pegar um ponto da circunferência e ligar até um outro ponto da circunferência. Então, o diâmetro ele corresponde a 2 vezes o raio. Então, quando você se deparar com uma questão que te dê o diâmetro, não precisa entrar em desespero. Para você achar o raio, basta pegar o diâmetro e dividir por 2, sem problema algum. Só fique atento, tá? Ou seja, como o diâmetro é 14, dividindo por 2, eu já sei que o raio é 7. E aí agora a gente faz como fizemos o anterior. A altura é 9 e o raio é 7. Substituindo na fórmula do volume, fica π, ele pede para usar 3, o raio é 7 ao quadrado e a altura é 9. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Substituímos ali a potência por 49 e multiplicamos esses 3 carinhas. Encontramos 1.176 metros cúbicos. Como também nessa questão ele quer que seja em litros, já sabemos que de metro cúbico para litros a gente multiplica por 1.000, ou seja, a capacidade é de 1.176.000 litros. Resposta final. Tá legal? Terminamos aqui então essa nossa videoaula com os tópicos mais elementares de cilindro, em particular área total e volume. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.